Irmãos, diante da importância desse tema, nós já vimos aqui a respeito de Deus Pai, na semana passada a respeito do Deus Filho e hoje a respeito do Deus Espírito Santo. A gente vai dizer que os estudos a respeito de Deus Pai, teoontologia, os estudos a respeito do Deus Filho, de Cristo, cristologia, chamado de pneumatologia. O estudo que eu tenho aqui hoje é um estudo ainda introdutório, não é nada tão profundo, é mais uma motivação para que os irmãos possam sair daqui e aqui a gente procura as três pessoas da Trindade, né? E esse, irmãos, é um dos temas fundamentais da vida cristã. Existem alguns temas que são capitais. Tudo a respeito de Deus, tudo a respeito das doutrinas da salvação, a respeito do plano de redenção. São doutrinas que a gente precisa ter claras em nossa mente, a gente precisa ter enraizado em nosso coração. É por isso que a gente está aqui estudando, né? A gente já estudou de outras vezes, a gente está estudando agora e a gente vai estudar daqui mais um tempo. A gente sempre vai estar voltando em alguns temas, porque esses temas sempre têm que estar enraizados e bem sedimentados no nosso coração, para que a gente possa ter uma fé madura, uma fé sólida, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Estudar, irmãos, como eu já disse, a respeito das três pessoas da Trindade, é um dos temas mais sublimes que a gente pode estudar. É algo, quando a gente se depara com o estudo a respeito do ser de Deus, nós temos que sempre nos deleitar, porque eu creio que aprender mais de quem Deus é tem que fazer parte. Ele tem que ansiar por aprender mais do seu Senhor. Ele tem que, quando ouvir falar do seu Senhor, se deleitar. Ele tem que, quando ouvir falar do seu Senhor, ter o coração contrito. E quando eu estava estudando a respeito disso, é realmente muito bonito ao ver as três pessoas da Trindade. Como as três pessoas da Trindade agem ao longo da história, como eles guiaram a história até o dia de hoje, até o dia em que nós vivemos. Bom, por que eu estou falando isso? Como eu já disse, é porque a gente hoje vai estudar a respeito de quem é o Espírito Santo. E das três pessoas da Trindade, provavelmente o Espírito Santo é a pessoa mais negligenciada por nós. É a pessoa que normalmente nós menos conhecemos e menos estudamos. E eu creio que dentro do evangelicalismo nós corremos na verdade dois riscos. Se de um lado a gente corre o risco de negligenciá-lo, não estudar a respeito de quem é o Espírito Santo, não conhecer mais a respeito dele, a respeito da sua obra. Por outro, nós vemos também dentro do evangelicalismo um grupo que dá uma ênfase e tem uma ideia completamente errada, histérica, sobre a pessoa do Espírito Santo. Normalmente a gente vê absurdos aí que são atribuídos de maneira errada e herética a respeito da obra do Espírito Santo. E é por isso que nós devemos estudar, conhecer mais a respeito dele, para que a gente possa rejeitar as falsas doutrinas, rejeitar as heresias, e nós possamos ter uma comunhão plena com o nosso Deus. Enquanto eu estava estudando, eu me deparei com um livro. Eu não tive a oportunidade de ler o livro, mas o título me chamou a atenção. Diz assim, é O Deus Esquecido. E aí eu estava olhando um prefácio que foi escrito sobre ele. Eu não posso afirmar se o livro é bom ou ruim, mas o prefácio me chamou a atenção, que diz o seguinte. Eu vou ler aqui para os irmãos. A irrelevância da igreja em muitos lugares e a partir de seus membros pode ser creditada, em boa medida, ao desprezo pela ação do Espírito Santo.
Igrejas que se renderam ao mero ativismo e à espetacularização do culto, no fundo, não passam de mero agrupamento de pessoas cuja aparência esfuziante oculta a ausência de alguém que não está sendo convidado para a festa. Não é por falta de livros que o povo de Deus ignora o Espírito Santo. Muito já se escreveu e se falou sobre a terceira pessoa da Trindade. Contudo, a visão estereotipada e falsa do Espírito, propriedade exclusiva dos carismáticos, inclusive dos que a gente chama de neopentecostais, persiste num grande número de cristãos. Mas a questão não para por aí. O puro desinteresse pelo compromisso com Deus e o próximo tem alimentado a negligência para com o Espírito. Eu li isso e isso é uma pancada muito grande para nós, que a gente olha e digo, meu Deus, como eu acabo negligenciando esse estudo e como nós acabamos negligenciando esse aprendizado. Dito isso, eu foi só de maneira mais introdutória, vou agora falar a respeito um pouco mais do que nós temos a respeito do Espírito Santo nas Escrituras. Biblicamente falando, irmãos, não pode haver nenhuma dúvida, é inegável a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, normalmente, ele é utilizado a palavra em hebraico ruach, que tem significado de espírito, ou vento, ou fôlego. E essa palavra aparece no Antigo Testamento mais de 378 vezes. Porém, nem sempre ela é atribuída ao Espírito Santo. Apenas no Antigo Testamento, apenas 79 vezes, ela de fato está se referindo ao Espírito Santo. E como nós podemos entender se aquela palavra espírito, ou fôlego, ou vento, está sendo utilizada para o Espírito Santo ou para outra coisa? Normalmente é o contexto que vai ditar isso. Na nossa Bíblia, nós já temos a Bíblia traduzida, então, normalmente quando essa palavra está relacionada ao Espírito Santo, nós vem a palavra Espírito, e um exemplo disso está lá em Gênesis 1:2. Se puder projetar aí, meu irmão, Gênesis capítulo 1, versículo 2, passagem muito conhecida de nós. Pronto. Diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse caso aí, a gente está vendo Espírito em maiúsculo, Espírito, mais especificamente Espírito de Deus, nós vemos especificamente se referindo ao Espírito Santo. No hebraico, o termo está lá Veruach Elohim. Na verdade, a palavra Elohim é só uma forma da gente falar Senhor, mas a palavra que está no original é o que é chamado de tetragrama sagrado. Eu já falei na aula aos homens, mas eu acho importante a gente tratar novamente. E o tetragrama é como Deus é conhecido no Antigo Testamento, como ele se revela a Moisés. Esse tetragrama nós hoje conhecemos como as consoantes YH, WH. É um nome do qual nós não conhecemos mais a pronúncia. Esse nome se perdeu ao longo da história. Após o cativeiro babilônico, a pronúncia do nome de Deus se perdeu. E então, os tradutores passaram a colocar a vocalização, a forma de falar, como a palavra Elohim, que é Senhor. E que, quando traduzido para o grego, nós vemos a palavra Kyrios, que é a mesma palavra que é atribuída no Novo Testamento ao Senhor Jesus. Nós vemos o Senhor Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo sendo tratados com os mesmos nomes. Ainda em Gênesis, nós vemos lá em Gênesis 3, eu vou ler para ficar mais rápido. No capítulo, na verdade, Gênesis capítulo 6, nós vemos a palavra espírito ou fôlego sendo
em dois momentos, né? Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor: Não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. No mesmo capítulo, Moisés, lá no versículo 17, diz: Porque eis que eu trago dilúvio sobre as águas, sobre a terra, para fazer toda a carne em que há espírito, ou fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Você vê em dois momentos, no mesmo capítulo, Moisés falando a palavra, escrevendo a palavra ruar, porém, um tratado ao Espírito Santo e outro tratado ao espírito, ou fôlego de vida do homem. Vou tratar aqui, como na verdade já estou tratando a respeito dos nomes, o termo que é tratado no Antigo Testamento, como eu já falei, é ruar. Porém, no Novo Testamento, esse é o termo que é mais utilizado a respeito do Espírito Santo, é a palavra pneuma. Em grego quer dizer espírito ou vento, daí vem o nome pneumatologia. E essa palavra é repetida, ela ocorre 329 vezes no Novo Testamento. E no Novo Testamento, sendo que dessas 329, 245 são atribuídas ao Espírito Santo. Você vê como o Novo Testamento ele acaba dando mais ênfase à pessoa do Espírito Santo. Dos livros do Novo Testamento, os que essa palavra mais aparece são em Atos, 56 vezes, em Romanos, 28 vezes e em 1 Coríntios, 22 vezes. E não é por acaso, em Atos, o Espírito Santo ser citado inúmeras vezes. Porque ali em Atos, quando vemos o início da igreja, vemos a obra clara exercida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo exerce uma obra na igreja ao longo de toda a sua história. E é por isso que Lucas fala muito a respeito da obra do Espírito Santo. Romanos também, Paulo vai tratar a respeito da salvação, como o homem estava e como o homem passa a se tornar, e de quem é a obra? É a obra do Espírito Santo na vida do homem. 1 Coríntios, Paulo está tratando a respeito dos dons espirituais, todo aquele problema na igreja de Corinto. Paulo traz reiteradas vezes falando a respeito do Espírito Santo. Então nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos referências à pessoa e à obra do Espírito Santo. Algumas formas como ele é chamado de o Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, como eu li. O Espírito do Senhor, em Lucas 4, 18. O Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios 3, 3. O Espírito de Cristo, Romanos 8, 9. E esses aqui só são alguns nomes do qual o Espírito Santo é chamado na Bíblia. Em Romanos capítulo 8, queria ler e pedir para o irmão poder projetar Romanos capítulo 8, versículo 9. Acho importante que a gente possa ler com toda a igreja esse versículo. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Note que aí, que Espírito em maiúsculo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja aí que Paulo repete 3 vezes no mesmo versículo. Ele usa 3 formas diferentes para falar. Ele primeiro fala do Espírito, ele depois chama de o Espírito de Deus, depois chama do Espírito de Cristo. Isso é interessante. Paulo se referindo de 3 formas distintas ao Espírito Santo. Agora, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, por favor, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Oi? Eu errei, mas eu vou ler então. Eu errei
a referência aqui. Paulo escreve o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja como Paulo está tratando. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Normalmente Paulo volta a falar 3 vezes. Isso daqui nos mostra, nos dá para inferir a respeito da pessoa do Espírito Santo, de quem ele é e da sua essência. Paulo está tratando aqui do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A deidade do Espírito Santo pode ser vista em diversos outros textos, e eu vou passar aqui alguns textos com os irmãos. Peço ao irmão aí que vá lá para Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Aqui, o autor de Hebreus atribui ao Espírito Santo que ele foi tentado pelo povo de Israel e por isso não permitiu que o povo entrasse na terra prometida. Só que lá em Êxodo 17, diz que o Senhor foi tentado. Portanto, nós conseguimos ficar a inferir que o Espírito Santo é também o Senhor Espírito Santo. Da mesma forma, Paulo também ensinou que o Espírito é o Senhor, ao substituir o nome do Senhor pelo Espírito Santo, ao citar Isaías, capítulo 6, versículo 8 ao 10, no sermão que ele pregou aos judeus em Roma. Vamos lá primeiro para Isaías, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Vamos ler, e depois a gente vai ler em Atos, capítulo 28, versículos 25 e 27. Como Paulo vai escrever a respeito dessa passagem. Isaías, capítulo 6, 8 ao 10. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faz-lhe pesados aos ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Agora, Atos, capítulo 28, versículo 25 ao 27. Temos Paulo relembrando essa passagem e ele vai atribuir o que diz o Senhor ao Espírito Santo. Diz assim: e como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, nem se convertam, e eu os cure. Paulo está atribuindo aquilo que Isaías falou à obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo disse a Isaías. Também em Atos capítulo 5, vamos voltar lá para capítulo 5, versículo 3 e 4. Agora Pedro, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo,
e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Nós vemos aqui o autor de Hebreus, vemos o apóstolo Paulo, vemos o apóstolo Pedro, todos os três tratando o Espírito Santo como Deus, como Senhor. A divindade do Espírito Santo é inquestionável, irmãos. Ele é um ser pessoal, ele tem vontade, ele tem ação na história. Ele é igual ao Pai e o Filho em dignidade e glória. São três pessoas distintas, mas o mesmo Deus. Como isso pode acontecer? Eu não sei. A gente não tem essa resposta. Isso cabe só ao próprio Deus. Quem sabe um dia na glória nós possamos entender melhor a respeito desse ser que é triuno. São três pessoas e o mesmo Deus. Nós vamos passar a eternidade inteira aprendendo mais quem esse Deus é, aprendendo mais a respeito do Deus Pai, aprendendo mais a respeito do Deus Filho e aprendendo mais a respeito do Deus Espírito Santo. Os três irmãos têm os mesmos atributos incomunicáveis, como eternidade, glória, santidade, onipotência, onipresença e onisciência. Irmãos, por falta de conhecimento, infelizmente muitas igrejas acabam cometendo heresias, seja negando a divindade de Cristo, e aí você tem os testemunhos de Jeová, que são uma heresia grave, negam a divindade de Cristo e negam a pessoalidade do Espírito Santo. Eles não entendem o Espírito Santo como uma pessoa, eles entendem o Espírito Santo como uma energia de Deus, mas que não é um ser pessoal, e nós vemos que o Espírito Santo é um ser pessoal. Ou então, do outro lado, nós vemos muitas igrejas subjugando e tendo uma noção completamente errada de quem é o Espírito Santo, da sua obra. Nós vemos gente decretando que vai mandar o Espírito Santo, nós vemos gente dando ordem ao Espírito Santo, nós vemos gente achando que pode mandar o Espírito Santo fazer algo e ele fazer. Mas como pode alguém dar ordem a Deus? Isso não pode. Por isso que nós vemos gente aí dizendo: eu decreto que o Espírito Santo faça isso e aquilo. Isso é errado. Isso não existe. O Espírito Santo é soberano, porque Deus é soberano. Nós vimos aqui Danilo falando a respeito da questão da salvação e do solo fértil. E quando a semente cai em solo fértil, quem age no nosso coração é o Espírito Santo, soberanamente, nos convertendo, nos trazendo a salvação. Para finalizar, eu não quero ser muito extenso, vou falar um pouquinho a respeito da obra do Espírito Santo. E aqui eu peguei uma passagem que eu achei muito didática, do pastor Franklin Ferreira, e eu vou ler para aqui para os irmãos. O Espírito nos traz particular condição filial do Nazareno. Nele ousamos chamar Deus de Pai. O verdadeiro convertido, aquele que é verdadeiro cristão, como Danilo falou, esse pode chamar a Deus de Pai. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito habita no crente e age na igreja, fazendo dela o corpo místico de Cristo. No Espírito de Cristo torna-se possível a relação com o Pai. Sem o Espírito, a missão de Jesus não se prolongaria na história. Nós vemos que Jesus, ao ascender, ele ordena que os discípulos ficassem em Jerusalém até que ele enviasse o Espírito. Ele envia o Espírito para que a igreja pudesse fazer sua obra. E nós vemos Pedro pregando pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas, irmãos, se convertem em uma única pregação? É porque Pedro era poderoso? É porque Pedro tinha esse poder? Não. É porque o Espírito Santo tinha atribuído esse poder a ele,
O Espírito Santo estava agindo por meio de Pedro. O Espírito Santo age até o dia de hoje na igreja. Pelo Espírito, a fé é a experiência do vivente capaz de mudar a vida humana no seu presente concreto. Como eu já disse, é o Espírito Santo que traz ao homem a convicção do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, o Espírito Santo que nos convence da nossa miséria e o Espírito Santo que nos convence a vivermos uma vida para Cristo. O Espírito dinamizará o crente para a fidelidade da promessa e assim para o futuro de Deus. O Espírito Santo torna Jesus, o Espírito Santo sempre aponta para Jesus e para a obra de Cristo, presente como verdade, luz e profeta escatológico no tempo. Portanto, o Espírito enviado aos discípulos por Jesus tem a dimensão do seu próprio retorno e da sua presença na comunidade. Comunidade cristã, a igreja, ela pode dizer que Cristo habita em seu meio, por quê? Porque o Espírito Santo é quem habita no meio da igreja. Ele é quem habita no cristão. O cristão, ele deve ter o Espírito Santo habitando nele, e ele é quem habita no meio da igreja. É por meio dele que a igreja faz a sua obra aqui na terra. O Espírito testemunha a verdade cristã, consolando, defendendo e animando a comunidade, garantindo a fidelidade e o testemunho. O Espírito conduz a comunidade à verdade plena. É o agente principal da evangelização. Ou seja, sem o Espírito Santo, uma igreja que não tem a ação do Espírito Santo, ela é uma igreja que não pode fazer absolutamente nada. Então, uma igreja que busca o Espírito Santo, e não é uma igreja que busca algo místico ou algo extremamente, como eu posso falar, no mínimo, algo que não condiz com a verdade de Deus, essa igreja ela não vai ter bons frutos. É por isso que nós vemos tantas igrejas aí. Quando a gente olha para o meio do Brasil hoje, quantas igrejas nós vemos? Mas quantas igrejas têm frutificado para a obra de Cristo? Não é verdade? É porque essas igrejas, infelizmente, não têm o Espírito Santo. Porque essas igrejas, infelizmente, não buscam ter a presença do Espírito Santo como de fato ele o é. Ele não está aqui para fazer as pessoas rodopiarem ou fazer as pessoas caírem no chão. Não. Ele está aqui para que a igreja possa fazer e cumprir e pregar a obra de Cristo. Como eu já disse, a obra do Espírito Santo é fundamental na salvação. No plano da salvação, a parte distribuída especificamente ao Espírito Santo é a obra da aplicação dos benefícios da salvação aos eleitos. É o Espírito Santo quem justifica, regenera, santifica o crente, edifica a igreja e cumpre o plano de Deus na história. Por isso, nosso estudo do Espírito Santo nos leva naturalmente ao estudo das doutrinas da salvação, da igreja e das últimas coisas. O Espírito Santo convence pecadores do pecado, sem o qual ninguém pode vir ao Senhor. Então, por isso que é importantíssimo que a igreja tenha clareza com respeito às três pessoas da Trindade, clareza a respeito de quem Deus é, clareza a respeito de Deus Pai, clareza a respeito do Deus Filho e clareza a respeito de quem é o Deus Espírito Santo. A regeneração, irmãos, é obra do Espírito Santo e por isso quem nasce de novo é nascido do Espírito. Depois da regeneração, o novo crente entra na santificação, que também é efetuada pelo Espírito Santo. Nós vemos que o cristão, ele é estritamente dependente do Espírito Santo. Isso inclui os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo na vida do crente. Nós vemos que a igreja é distribuído dons para que seja frutificado, para que a igreja possa frutificar. Como Danilo falou, o verdadeiro cristão, ele deve frutificar. E os frutos que ele frutifica, vêm da obra do Espírito Santo nele.
Para finalizar, eu só vou falar a respeito de um tema que existe muita controvérsia, que é a respeito do batismo do Espírito Santo. Eu vou trazer 3 vertentes. Uma são os católicos. Os católicos entendem que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento do batismo nas águas. E nesse momento, no batismo nas águas, o cristão é batizado no Espírito e ele é perdoado de todos os pecados que ele cometeu antes daquilo ali. Ou seja, ele passa a sua conta, a partir dali está zerada. E a partir dali ele tem que viver conforme os sacramentos que a Igreja Católica diz, as suas obras, para que ele possa atingir a salvação. Esse não é um pensamento bíblico, esse não é o pensamento que nós temos. Por outro lado, tem os pentecostais. Eles ensinam que o batismo no Espírito Santo é um evento que acontece depois da conversão e que sempre é acompanhado pelo dom de línguas. Eles dão uma ênfase muito grande a respeito do dom de línguas. Isso é um problema, irmãos, porque isso é completamente errado. Quem é batizado no Espírito Santo, ele não precisa ter dom de línguas. Se fosse assim, a Igreja Batista regular não teria convertidos. Isso é errado, esse pensamento de que só quem é batizado no Espírito Santo tem dom de línguas. Isso acaba sendo um problema também até para quem é dessas igrejas, porque tem pessoas que não experimentam esse tipo de coisa e vão sentir o coração entristecido porque vai dizer: eu não tive essa experiência, então eu não fui batizado no Espírito Santo. Isso era um problema, é um problema até o dia de hoje. A gente, quando olha para a igreja de Corinto, era um problema. Aqueles que tinham esses dons se achavam espirituais, se achavam os donos da igreja, quando na verdade Paulo vai dizer que eles eram meramente carnais. Para os pentecostais, o Espírito Santo funciona primeiramente para outorgar uma unção e poder superior para que o crente seja capaz de viver uma vida em vitória sobre o pecado e o diabo. Os pentecostais acreditam que esse batismo proporciona outros dons sobrenaturais, como profecia, curas e a capacidade de fazer outros milagres. Eles dão muita ênfase a isso. Mas como nós enxergamos isso? Nós enxergamos de uma forma muito mais simples. A nossa igreja, as linhas mais tradicionais, acreditam que o batismo no Espírito Santo acontece no momento da regeneração, no momento que o cristão é salvo. Ali, quando o cristão dá aquele estalo e ele é convertido, é obra do Espírito Santo, e a partir dali o Espírito Santo passa a habitar nele. O batismo do Espírito Santo é um ato sobrenatural, vem completamente de Deus. A pessoa é em união com Cristo e a inclinação da pessoa numa vida com Cristo. A partir disso, a partir do batismo do Espírito Santo, essa pessoa vai passar a viver uma vida com Cristo e para Cristo. Nós passamos a partir daí a ver aquilo que Danilo falou, os frutos que a pessoa vai frutificar. Irmãos, por que isso é importante? Por que estudar a respeito de quem Deus é importante? Eu entendo que um bom conhecimento de Deus, um bom conhecimento a respeito das 3 pessoas da Trindade, ela vai nos trazer um bom conhecimento das Escrituras como um todo. A gente vai entender a respeito da salvação, a gente vai entender a respeito de como Deus guia e rege a história. E entendendo, nós vamos tender a ser cristãos melhores. Eu entendo que se a gente não sente vontade de aprender mais a respeito de quem Deus é, a gente tem que reavaliar muito o nosso coração. Porque se na eternidade Jesus mesmo diz isso, que nós vamos passar a eternidade aprendendo de quem Deus é, nós desde agora devemos sentir prazer, deleite e vontade por entender e por conhecer mais de quem Deus é. Eu entendo que isso é altamente importante, irmãos, e quando nós olhamos para Deus, nós de cara percebemos a nossa miséria e o quanto nós dependemos de Deus. Não tem como a gente olhar para Deus, nos sentir cada vez mais miseráveis e dizer: eu recebi a graça de Deus, eu recebi a salvação de Deus, e é para esse Deus que eu vou viver minha vida toda
para esse Deus que eu vou entregar até minha própria vida, se for preciso. Que nós possamos aprender mais de Cristo, continuar aprendendo mais de Cristo. A gente trabalhou agora na EBD, não quer dizer que a gente não vai estudar mais para o futuro. Nós vamos voltar a estudar a respeito mais de quem Deus é. Nós vamos voltar a aprender mais a respeito de outros temas. O cristão precisa sempre estar se renovando, sempre estar trazendo à mente dele mais a respeito da palavra de Deus, para que esse ensino possa ir sendo sedimentado, esse ensino possa sendo enraizado em nosso coração. Amém? Vamos orar para finalizar e depois eu vou ter alguns avisos. Senhor, nós estamos aqui para aprender um pouco mais a respeito do Espírito Santo, a respeito do Deus triuno. Que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, que o Senhor possa nos fazer ansiar por querer aprender mais de Ti. Abençoa nossas vidas, abençoa essa igreja, nos leva para nossas casas, que nós possamos viver uma vida para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.